Tradicionalmente, a gente faz esse convite, normalmente no fim de um período e no início de outro período administrativo. Nós sempre convidamos os órgãos responsáveis pela gestão entre Panciretã, administrativo e político, ou seja, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, para a gente conversar um pouquinho sobre avaliar o ano que passou e perspectivas para o próximo ano. E, como sempre, fizemos o convite lá à nossa administração municipal e, conversando com os secretários lá, a gente está começando a ter esse contato a partir de hoje. E temos aqui a presença em nossos estúdios do secretário de Planejamento, do secretário da Administração, que é o Giovanni Dalmasi. A gente até informalmente aqui conversava antes de entrarmos no ar, que é uma secretaria que acompanha e auxilia as demais secretarias pelo próprio nome, né? Porque ela é a administração, então essas questões administrativas passam para a secretaria. O secretário Giovanni Dalmasi está junto a ela. E hoje, além do Giovanni, nós temos também a presença de Ezequiel Francisquete Sela, o Ezequiel Sela, que hoje é secretário do Planejamento, já foi secretário da Saúde em Tupã. Ele tem ligação com a administração municipal já há mais de uma década, junto com a administração municipal, e está, por agora, respondendo pela Secretaria de Planejamento. E eles estão aqui a nosso convite para a gente avaliar um pouco daquilo que foi realizado em 2026 e principalmente expectativas, em 2025, perdão, e principalmente expectativas para o ano que está iniciando, para 2026. Começamos com Giovanni Dalmasi, a quem a gente sauda com um bom dia e agradecendo pela gentileza de atender o convite e estar aqui junto conosco. Bom dia, Giovanni, como é que está, amigo? Bom dia, Miguelzinho, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma satisfação, uma honra a gente estar aqui, junto aqui na rádio, conversando com a nossa comunidade, né, para dar as nossas explicações, né, do que a gente faz, o que pretendemos fazer, enfim, um ano que se findou aí, mais um ano que se findou. Eu já anteriormente nós tínhamos conversado com o prefeito e conversado contigo, Miguelzinho. A gente vai fazer uma série de entrevistas com os nossos secretários, o senhor nos deu esta abertura. E eu, como o senhor falou anteriormente, como secretário de administração, onde a gente trabalha praticamente com todos praticamente não com todos os secretários. A própria secretaria, ela trabalha com a parte de pessoal, com os recursos humanos, que abrange todas as secretarias, tem os seus funcionários, seus servidores, enfim. Esses departamentos de contratos, licitações, que é inserida na administração, em que todos os outros secretários usam, né, esse departamento para fazer a sua gestão nas suas secretarias. Então a gente está intrinsecamente ligado a todos os secretários, a todos os feitos dos secretários, e também a parte jurídica, né, que faz parte da Secretaria de Administração. Obviamente a gente sempre coordenados e comandados pelo nosso chefe maior, que é o nosso prefeito, o Gustavo Terra, para que a gente possa realizar as ações de toda a administração. Então, por esse motivo, eu estou aqui acompanhando hoje exclusivamente o nosso colega, amigo, secretário Ezequiel, que é o nosso secretário do Planejamento, da Coordenação, e a gente fica aqui à disposição da comunidade, caso venha alguma intercessão de algum ouvinte de uma outra secretaria, querendo saber alguma outra coisa, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar, e se a gente não saber, a gente vai procurar as devidas respostas. Mas, enfim, a gente está aqui na condição de secretário de administração para prestar conta, né, de cada secretário fez na sua gestão e que pretende fazer. Eu ontem à noite, Miguelzinho, eu já quero entrar com uma notícia e que vai ser repercutida aqui. Nós acompanhando ontem o jornal, eu até conversei com o nosso prefeito em Porto Alegre, sobre uma notícia que deu no Jornal Nacional, de um projeto de lei do governo federal, o projeto de lei 143 de 2020, que esse projeto foi apelidado de Descongela. Foi quando deu aquela pandemia que congelou vários direitos dos servidores públicos a nível de Brasil em função da pandemia. Então, e ontem este projeto foi aprovado, só que ainda não foi publicado no Diário Oficial. E nós,
obviamente, a gente também, os nossos servidores foram atingidos, né, por aquela demanda deste projeto. Como não está no Diário Oficial, o prefeito já me solicitou que a gente procurasse saber e fosse atrás para ver aonde os nossos servidores se perderam alguma coisa nesses 20 meses que houve esse congelamento dos seus direitos, seja licença, prêmios, enfim, foi congelado toda a parte do servidor público naquele período sobre a pandemia. Então nós já estamos, hoje eu já me reuni com o setor de RH do município ali do nosso município, nós já estamos iniciando a tratar desse assunto. Claro que é um assunto passado que a gente vai ter que reconstruir, né? A gente tem uma lei municipal, eu não consegui falar com o nosso jurídico ainda, porque a gente tinha esse compromisso aqui na rádio, mas nós temos uma lei municipal em que a gente não aplicou esse congelamento, mas eu não sei até que ponto, então, a gente vai conseguir, desta lei federal, transformar, a nossa lei municipal transformar nessa lei federal, que é uma notícia nova. Então, eu não vou poder hoje aqui dar detalhes sobre isso aí, até porque temos que esperar ser publicado no Diário Oficial da União esta decisão do governo federal, que foi de ontem à noite, para que a gente, então, consiga estudar caso a caso de cada servidor a perca se porventura teve. Então esse é um assunto que provavelmente vai vir à tona aí nos próximos dias. Mas enfim, eu só quero dar esse recado porque a gente já está ciente, o prefeito já solicitou que a gente procurasse saber todos os detalhes sobre esta nova normativa. Perfeito, muito bem. Bem, Giovanni, 2025, na sua avaliação, principais dificuldades, principais metas atingidas, o que você destaca da sua secretaria em 2025? Eu acho assim, Miguelzinho, que nós fomos muito bem, de uma forma geral, nós fomos muito bem. A gente conseguiu atingir o que foi proposto no início da nossa gestão. Tudo que a gente propôs, a gente conseguiu fazer. E dentro desses fazeres, nós temos a Defesa Civil. Eu acho que foi muito trabalhoso esse 2025 para eles. A gente conseguiu alcançar muitos projetos bons e projetos que a gente teve no passado, inclusive a Secretaria de Coordenação e Planejamento nos auxiliou bastante isso aí, de a gente conseguir recursos nessa área, e gerou até algumas polêmicas em função disso aí. Destaco aqui a questão da Santinha, né? Que é do recurso que demorou a chegar, depois a gente teve que licitar, teve que fazer aditivo na licitação, enfim, mas está tudo resolvido, tudo foi resolvido dentro do seu devido tempo. Então, assim, a parte de pessoal, que é uma parte que nós trabalhamos com 642 servidores efetivos, mais os colaboradores, isso dá mais de 800 colaboradores. Em nenhum momento a gente atrasou hora extra, não atrasamos pagamentos, pelo contrário, o prefeito sempre se preparou, a gente se preparou para adiantar muitas vezes, antes do dia previsto, os pagamentos. Pela primeira vez na história de Tupanciretã, a gente conseguiu agora em dezembro adiantar 1/3 de férias de todo o magistério, coisa que nunca tinha acontecido. Enfim, esta parte em que a gente trabalha diretamente aos servidores, a gente conseguiu atingir todos os objetivos. 2026, metas aí para a sua Secretaria de Administração? O pessoal, eu até não posso contar, né? O pessoal, principalmente o pessoal dos servidores, a gente já está conversando com o prefeito, e eu não gosto de dar eu me reservo ao direito de ser subalterno, né, do prefeito. A gente está tratando alguns assuntos já na área dos servidores, mas, enfim, inclusive amanhã às 7 horas a gente já tem uma agenda com o prefeito, e eu vou pedir desculpa, Miguel, eu não quero adiantar nada, até porque eu sempre sou muito respeitoso com meus superiores e gosto que eles mesmos o superior mesmo dê a notícia, né? Tanto as boas como as ruins, mas nós temos bastante coisas boas aí para 2026, principalmente na área de pessoal. E estamos também, né, Miguelzinho, tu falaste aí que é uma área, eu falo mais da área de pessoal, que é uma área importante, que abrange todo mundo, e são 800 famílias, né, que vivem enfim, da gestão
se a gestão do prefeito é boa, consequentemente recebe em dia, enfim, que é o que está acontecendo. E nós estamos nos preparando aí, já faz desde final de setembro, para um concurso público, né? E esse concurso vai atingir várias áreas, quase que todas as áreas, com exceção da área de educação, que a área de educação a gente já fez o ano passado, esse concurso público, está vigente este concurso, e a gente está nos preparando, que também é da minha secretaria, desde final de setembro, a gente está preparando esse concurso público. E esse concurso tem várias etapas. A primeira a gente já acabou de concluir, que é aquela etapa que precisa da autorização legislativa, saber o que a gente quer, a gente já encaminhou para a Câmara já fez todo o seu procedimento lá, da forma que tem que fazer, está aprovado pelo Poder Legislativo, já fizemos a licitação da empresa, já temos a empresa vencedora do contrato para realizar o concurso público, que inclusive o contrato já está assinado com a Objetiva. Agora nós, a partir de agora, já do início da metade de dezembro, a gente entrou para a segunda fase. Essa é uma fase mais complexa, que é a parte do edital. Então essa vai nos demorar aí uns 40, 45 dias para a gente concluir essa etapa. A etapa do edital praticamente é o que vai balizar todas as ações do concurso público. E a terceira e última etapa é o concurso propriamente dito, né? As provas, homologação, enfim, que é a terceira e última etapa. Então nós estamos na segunda etapa. E essa segunda, então, inclusive a gente está aguardando o prefeito chegar das suas atividades lá, para a gente já fazer uma reunião com a própria empresa e tal, colocar alguns quesitos que o prefeito vai exigir deste concurso, enfim, para que a gente comece então a trabalhar em cima do edital. O ouvinte Ednei Correia aqui está perguntando, o orçamento para 2026, qual é o orçamento para o município de Tupanciretã em 2026? 160, eu não lembro de cabeça, porque nós não finalizamos na última reunião que foi apresentado pela Thalita, pela secretária da Fazenda. Eu não estava, mas em questão de 160 milhões, mais ou menos. Eu não vou dar um número certo. Sim, aqui, mas é aproximadamente 160. Eu não posso afirmar que isso não. Conseguem com isso atender as necessidades que o município tem? Todas elas. A secretária está com planejamento, com a coordenação e o planejamento, todos feitos pelo nosso prefeito, aí, conversado já, tudo planejado, e esses valores a gente vai conseguir atingir as metas. Perfeito. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial, porque como eu falei antes, o Giovanni está aqui na condição de secretário da administração, mas também nós temos o Ezequiel Sela, que é o secretário de planejamento, para a gente conversar também com relação a isso, e como já comentamos, né, é um start de uma série de entrevistas que a gente pretende fazer com os setores da administração municipal, com o intuito de trazer à nossa comunidade a avaliação dos responsáveis pelos segmentos que atendem a nossa Tupanciretã através das secretarias do município de Tupanciretã. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno junto com você, a presença do Giovanni, que permanece conosco, do Ezequiel, que também está na administração, Giovanni Dalmas, do secretário de Planejamento, Ezequiel Sela, para a gente começar a conversar aí, começar o ano conversando com a gestão municipal com relação a como foi 2025 e expectativas para 2026. E no bloco anterior, um ouvinte questionou aqui o Giovanni com relação ao orçamento. O Giovanni solicitou para dar um retorno mais preciso, Giovanni, com relação aos números. Isto, é só para a gente não deixar o seu Ednei Rodrigues Correia, né, sem resposta sobre os números do orçamento. Então, o nosso orçamento está incluindo já o valor do repasse que a gente passa para a Câmara de Vereadores, é de 176 milhões com 630. Sem o valor da Câmara, só o que fica no Executivo, o orçamento anual é de 139 com 564. Quer dizer, arredondando 140 milhões. 140 milhões. Que é o que o município vai ter para poder administrar. Muito disso, Giovanni, já vem amarrado. Muito desses recursos já tem destinação fixa, né? Exato. Tem seus percentuais, né? Uhum. Falando em servidor, tem o próprio percentual de folha, né? Uhum. De pagamento, tem o percentual, os 25% da educação, que é o mínimo, os 15% da saúde, que são... E aí a gente faz a distribuição do orçamento em cima dos objetivos, né? Perfeito. Bom, são 9h34. Você está com a Tupã, o programa é Variedade. Nós vamos conversar com o Ezequiel Sela, né? Que, aliás, no intervalo a gente estava conversando faz algum tempo que ele não vinha aqui nos nossos estúdios, né? Porque o Ezequiel já está ligado à gestão municipal
há mais de 10 anos. Ele pode me precisar depois, mas já faz um bom tempo. Ele veio junto à administração do Guga, né, do Carlos Augusto Brum de Souza, e aqui permaneceu, passando por alguns setores, né, por um período foi secretário da Saúde, aliás, o período mais difícil, eu imagino, da Secretaria, que foi aquele período da pandemia, e hoje está respondendo pela pasta do planejamento. E a gente vai ter, com a presença dele aqui, a possibilidade de conversarmos um pouco com relação também a esta pasta que é fundamental para o amanhã do Tupanciretã, né? Não só para o hoje, claro que isso é importante, se planejar para o ano, para o mês, para o semestre, para o ano, mas também a médio e longo prazo é extremamente importante que o planejamento esteja preparado para alocar, para utilizar bem os recursos disponíveis tanto do caixa próprio do município, quanto de recursos oriundos de outras fontes, como impostos federais, estaduais, que refletem aqui, emendas parlamentares, enfim, esse tipo de coisas, e também projetos que consigam captar recursos de segmentos que tenham disponíveis para fazer. Ezequiel Sela, bom dia, como é que está? Tudo bem, Ezequiel? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da rádio, comunidade em geral, né, um ótimo dia aí. Fazia tempo mesmo, Miguel. Fazia tempo. Lembra quando veio a última vez, não? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Porque depois da pandemia virou fazer virtual, né? Exato. Entende? Eu entrei na administração, foi 3 de janeiro de 2013. Acho que o Giovanni entrou 2 dias antes que eu na administração. Yes. Né? E aí me ganha por 2 dias. Né? Daí, pois é, eu comecei, na verdade, no planejamento, né? Sim, tu veio pro planejamento? Isso, eu vim pro planejamento. E aí, o Guga me solicitou, foi julho de 13, que assumisse a saúde. Aí eu acabei ficando os 2 mandatos dele, na intervenção do hospital também, né? E agora a administração do Gustavo, que eu vim para o planejamento de volta aí. Esse período todo, o período da pandemia, foi o mais difícil mesmo ou é só sensação nossa? Assim, o maior problema é tu trabalhar sem dinheiro. Né? E quando a gente assumiu a administração aí, em 2013, não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro, o melhor carro que nós tínhamos na saúde, quando a gente entrou para dentro da pasta, era um Palio e o ferro do banco dava na costela do motorista. Não, é verdade. Ar-condicionado, acho que tinha um carro que tinha. Entende? Então, tu tentar entregar para a comunidade, porque o nosso objetivo é o quê? É entregar para a comunidade de serviço. E tu não ter dinheiro para fazer, tem só pagar a conta, é uma missão, né? Na pandemia nós estávamos todos iguais, todo mundo estava tentando construir, né, uma metodologia que funcionasse para te conseguir não deixar para eu pagar e dar assistência para quem precisasse. Então o Estado, o país estava imbuído nisso, né? Então, agora trabalhar sem dinheiro, e a pessoa precisando, e tu não ter o que fazer... Né? Bom, tinha a placa em um hospital que não aceitava paciente do Tupã quando a gente assumiu em 2013. Então, acho que esse momento é mais... Foi mais tenso, Foi mais tenso. Muito bem. Bom, mas Ezequiel, o nosso objetivo de convidá-lo a estar aqui presente, como o Giovanni falou, a gente conversou com a administração municipal, claro, conversamos primeiro com o prefeito, que é o gestor do município, sobre a ideia. A gente faz isso costumeiramente aqui. E foi aceita a ideia. O objetivo maior é a gente ver um pouco rapidamente 2025 e principalmente 2026, o que temos para frente. Né? Mas 2025, a pasta do planejamento conseguiu realizar os seus objetivos? O que você destaca como principais ganhos ou metas atingidas e também frustrações que não foram possíveis em 2025 pela sua pasta? Perfeito. A gente a comunidade já vem sentindo na gestão toda do Gustavo que a ideia dele, se puder, é pavimentar a cidade inteira, né? Porque a gente entende, né, quando a gente mora numa rua de chão e tudo mais, e que a gente está morando ali, mas a gente crê que no momento aquilo vai ser pavimentado. E a comunidade sentiu que o propósito mesmo era que as pessoas não caminhassem mais no barro, e também no dia de tempo limpo não tivesse aquela poeirama toda. E foram feitos, enfim, foram quase 97 ruas aí feitas, né? Lógico, no nosso prognóstico nós íamos concluir mais ruas esse ano, né? Então faltou musculatura para conseguir realizar todas. Nós fizemos uma licitação nova de 4 lotes, são 22 ruas agora, né? Que é as que estavam faltando. Né, que a gente até queria concluir esse ano e acabou não fechando aí, mas enfim,
dividido em 4 lotes. 2 já estão para homologação, os outros 2 estão ainda na fase da documentação do processo, para se admite a empresa ou não, né? Para daí sim dar o início todo. A gente acha que até o final desse mês, né, a gente já está com os 4 vencedores, né, tem de 120 a 150 dias para conclusão, então aí para o final de ano é entregar todas elas. As vias, né? Isso. Bom, a sua secretaria tem... Eu percebo que muitas vezes que o prefeito vai a Porto Alegre ou a Brasília, ele leva você junto. Normalmente tem levado junto. E isso, claro, com o objetivo de vocês dividirem as atividades lá e conseguirem abranger mais investimentos e secretarias. Tem dado certo isso? Tem conseguido, Ezequiel? Olha, vamos lá então. Vamos por números. Desde que o Gustavo assumiu a gestão e começou a fazer isso, de todas as movimentações dele já superam os 22 milhões, entende? De recurso buscado. Isso só no que ele conseguiu efetivar, fora as construções e promessas que vem tendo. Então, o Gustavo é um cara que ele não... O não para ele o não é momentâneo. Então é a busca com o deputado, é a conversa, olha, se não deu hoje, amanhã nós vamos conversar de novo, vamos levar o projeto, vamos apresentar. Talvez esse projeto não se enquadrou, porque ele não tem interesse em fazer rua, mas tem interesse em reformar posto, vamos levar um projeto diferente para o parlamentar. E é isso que ele tenta costurar, entendeu? Não conseguiu 1 milhão com ele, mas quem sabe um valor menor. Então é essa busca incessante que o Gustavo tem, é do perfil dele. E a gente, lógico, no planejamento é retaguarda, né? Como a gente vai administrar isso? Porque quando chega a indicação para nós, o projeto tem que estar pronto, o orçamento tem que estar pronto, e aí a gente conseguir justamente inserir no Ministério, nos órgãos, para que a gente conseguir acessar o quanto antes. Então essa retaguarda já começa na linha da prospecção até o projeto e no fim a execução, né? Daquilo que você tinha, você comentou das ruas pavimentadas que não atingiram o número que vocês gostariam, mas que estão encaminhadas. Afora a pavimentação, Ezequiel, o que você se frustrou assim que não foi possível realizar em 2025, seja na área de investimentos para entretenimento, seja na área de recursos para outros segmentos assim. Além da pavimentação, lembra de alguma coisa que você gostaria de ter sido feito ou que a comunidade está cobrando da tua secretaria ou do município como um todo e vocês não conseguiram fazer e vocês gostariam de fazer? Perfeito. Eu acho que falar a palavra frustração é aquilo que tu não consegue e não vai conseguir, né? A gente pode atrasar um pouquinho, mas tudo chega, né? Vamos pegar por aí. Nós estamos, desde conseguir ceder, né, partes do complexo do Paceta para entidades que ali vão desenvolver atividades, entende? Como foi cedido agora, o pessoal fazer campo, nós vamos fazer pista de atletismo na volta. Está quase pronto, né? Está quase pronto, né? Dependemos da infraestrutura que o pessoal está colocando. Da sede dos apicultores foi entregue, está toda montada, né? Então são obras que estão chegando para as pessoas, obras em escolas, reformas de prédios públicos, né? As coisas estão acontecendo. O Gustavo foi um dos caras no estado a primeiro consolidar com a Corsã quando houve da concessão, porque a Corsã é a EGE agora, né? A EGE. Uhum. Pois é, e aí tinha um negócio que quem negociasse antes teria um percentual de ações da empresa e tudo mais que viria para o município. Então, assim, nós já temos uma série de projetos em relação a isso, só que é lógico, daí tu vai querer instigar que eu te diga o que é. A próxima pergunta aí justamente a gente vai ter que dizer para ti, não, olha, está em projeto, né? E aí o prefeito, no momento oportuno, ele vai lançar. Mas aí, como o Giovanni falava antes, não, tem coisa que a gente até gostaria de falar, né? Até tem que rabiscar aí para não contar tudo de uma vez só. Sim. Entendeu? Sobre esse aspecto da EGE é interessante, porque as pessoas estão cobrando muito, já chegou até nós muita reclamação, principalmente na questão do esgoto e do esgotamento das fossas, que ficou um valor extremamente alto, e realmente, se for uma só pessoa pagar.
Algumas pessoas argumentam de que a prefeitura poderia assumir essa responsabilidade. Eu sei que antigamente fazia, depois a EGEA agora está fazendo. Sobre essa questão, o que vocês estão tratando com a EGEA? O que você pode dizer desse aspecto do esgoto e pontualmente, para hoje, o esgotamento das fossas? Perfeito. Então vamos contextualizar essa questão toda. O porquê que foi vendida a Corsã? Vou começar por aí. Tem o marco do saneamento, né, que, se eu não me engano, é até 2033 que ele tem que ser implementado 30 alguma coisa. No país inteiro. A Corsã, por si só, eu não sei se ela não tem musculatura suficiente para estar bancando com a rede toda e ficou mais interessante vender os contratos e justamente uma empresa administrar, né? Então, o que aconteceu aí? A EGEA assumiu a Corsã, tá? E apresentou para os municípios como é que ia funcionar as estações de tratamento, tá? Tupã já tem o local definido onde vai ser a estação, tá? As estações de bombeamento na cidade já são pré-definidas, né? Eles vão começar, a princípio era para ter começado em 2026, 2025 vai se estender por 26, tá? A tubulação vai correr a cidade inteira, com estações de bombeamento, e aí vai ter a estação da ET dentro da cidade. O custo é para baratear. Só que hoje o que acontece? Tu precisa ter toda uma estrutura de tratamento daquilo que tu recolhe, né? E aí não tem estrutura de tratamento dentro do município. Então tem que ir para outro local para realizar. O custo, o caro disso aí, na verdade, se tu pegar a composição que eles apresentam, é o transporte, né? Sim. É o transporte, o tratamento em si não é tão caro. Caro é o transporte. Então, é um momento que entre construir a ET e as estações de bombeamento e ligar as residências até isso estar concluído, né, o custo de tu pagar pelo caminhão que vai lá sugar, ele se torna mais caro, né? O município não tem gerência sobre isso, a menos que o município fosse administrar, construir e gerenciar uma estrutura dessas. O que um município de 20 mil habitantes torna inviável, né? Porque a composição da Corsã nos municípios em gerais, tem municípios que são que dão lucro e municípios que não. Ela equilibra a receita para tentar equalizar o valor. A EGEA, a princípio, né, vai tentar manter, mas ela, lógico, é uma empresa privada que ela tem seus interesses, né? Só que daí é uma base de cálculo que não cabe a mim responder, né? O município não pode hoje fazer esse serviço ou não quer fazer o serviço? Não, é que tem uma concessão, né, estadual, né, que faz o serviço, entendeu? Onde todos os municípios tiveram que aderir de um formato ou outro. Ou tu constrói e faz, entendeu? E você administra isso? Só que é o seguinte, ó, a empresa privada ela consegue estar buscando recursos para estar realizando esse tipo de infraestrutura, né? Com muito mais facilidade, até porque são consórcios normalmente que se formam para estar administrando o serviço, entende? A estação já está definido o local da estação de tratamento? Sim, dentro do complexo Tupaciretã, tem uma área mais a fundo ali, né, que o pessoal já está providenciando licenciamento. E você comentou também que vai ser implantada uma rede de coleta em toda a cidade. Isso. Vai ser um encanamento para levar. Exatamente. Nós vamos naturalmente ter uma taxa para pagar para isso. Isso. Que nem você paga a taxa da água, vai ter a taxa do recolhimento dos resíduos, né? Não se tem ideia do custo disso, porque a EGEA não falou para você. Vocês não administram nada, só perguntando se eles comentaram. Assim, ó, já me passaram uma base, parece que eu não vou... não é taxativo. Não vou ser taxativo, entendeu? Mas acho que é 40% do valor do consumo da água. Pode ser. Pode ter uma referência, pode ser alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. Entendi. Bom, isso nós temos que aguardar, vai ter que ser implantado, vai começar a implantação em 2026, então, agora, né? E a gente espera, claro, que isso seja solucionado, até porque, como você próprio comentou, em 2033, me parece que é exatamente essa data, o Brasil tem que estar com tantos por cento já de coleta. Não pode prorrogar esse prazo, uma série de coisas. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, mas, Cela, se você quiser comentar alguma coisa de 2025, por favor, fique à vontade, mas eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre 2026. Está chegando algumas questões aqui, depois a gente vai repassar no final do programa, no último bloco, a gente passa as questões para os dois secretários. Mas eu vou fazer um rápido intervalo comercial e gostaria de ouvirmos um pouco o que a Secretaria do Planejamento está focada, está objetivando
nesse 2026 para Tupã-Siretama. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. O secretário da Administração, Giovanni Dalmas, o secretário do Planejamento, o Ezequiel Sela, que estão conversando conosco, nos trazendo algumas informações. Nos blocos anteriores a gente conversou com o Giovanni e com o Ezequiel, especialmente sobre 2025. E eu já citei aqui, e o Ezequiel até já deu uma certa esquivada, assim, uma hora que eu questionei, ele disse, tem algumas coisas que só o prefeito, né? Ele falou no bloco anterior. Mas, Ezequiel, a sua secretaria... ela tem que falar sobre o futuro, sobre o amanhã em Tupã-Siretama, né? Então eu não posso deixar de lhe questionar com relação a 2026, 2027, enfim, a gestão que vocês têm a responsabilidade de administrar e que pode já nos antecipar aí algumas coisas daquilo que vocês estão planejando, visualizando para o amanhã em Tupã-Siretama. O que você pode abrir aí para 2026, 2027, Ezequiel? Calçamento, né? Calçamento. Esse ele já falou, né? Não, vamos lá. Então, assim, ó, nós estamos agora, tem alguns convênios que a gente assinou com o Estado, de equipamentos que estão chegando, né? Nós vamos investir agora R$300 mil num convênio que a gente fez também para a reforma da estrada do Aguapé. Nós 60 a mais, a gente chegou a 77% de obra conclusa, tá? Até outubro aí a nossa definição é que seja entregue. Tá? A Casa do Mel, como a gente tinha comentado contigo, né, também. Tá? Nós estamos reformando a Secretaria de Obras, são vários equipamentos que estão chegando ali. Tá? Até mês que vem o Gustavo quer assinar. Né, ele já tinha uma sinalização do senador Mourão ali para a gente conseguir mais caminhões. Né? Então isso está acontecendo, está avultando, porque não adianta. A gente precisa de estrada aqui. A gente tem mais de 2.400 quilômetros e estrada é fundamental, né? A Casa do Mel, como tinha te comentado, né? A questão agora que o pessoal bate muito, né? Com vários comentários que a gente tem escutado sobre clínica de fisioterapia, até quero dar os parabéns para a Ramoni, né? Tem alguns ajustes que estão sendo feitos na obra, né? E vai ser entregue esse ano ainda. Uma clínica de fisioterapia espetacular, né? Ela fez juntamente com o nosso pessoal da engenharia, né? Uma obra pensada em acolher, em dar o melhor para as pessoas, entende? Então, nada é deixado ao acaso. Só que é lógico, nem tudo acontece no tempo que as pessoas gostariam e que a gente gostaria também, né? Então, mas são coisas que estão acontecendo. Tá? O distrito industrial, até é importante a gente falar isso, as pessoas passam na frente e não conhecem muitas vezes o que tem ali, né? Então, nosso convite, né, que as pessoas se dirijam, né? Tá final de semana, numa volta de carro, tomando chimarrão, passa lá, sabe? É uma área bonita. Exatamente, é uma baita de uma área que foi pensada, foi idealizada, as empresas estão se instalando, né? Já tem 2 empresas lá. A nossa intenção é que mais empresas se utilizem do espaço, né? É uma área central, assim, logisticamente muito boa, já está na saída e está perto do centro ao mesmo tempo, né? Então, nosso convite é que as pessoas conheçam aí tudo que está sendo feito lá, entende? O REURB do frigorífico é um projeto nosso também que está acontecendo, né? São ali 400 famílias em torno que vão ser beneficiadas com isso, né? Então, agora assim, ó, a gente falar das obras para 2026 aí, vamos deixar... Santa Tecla também, né, o REURB? Isso. O REURB vai atingir Santa Tecla? Vai. Legal. Aliás, o bairro do frigorífico, ele foi em 2025 que o município conseguiu receber ele do Estado? Foi assim, ó, o Estado, a área do frigorífico toda, tá, a matrícula dela, tinham 3 hipotecas em cima. E aí, juntamente com o Estado, a gente conseguiu eliminar essas matrículas. Aí foi dividir essas hipotecas, né? Foram divididas as áreas. E aí o Estado primeiro tinha que passar pelo Comitê de Ativos, porque ele é parte garantidora da dívida do Estado, né? E aí se caracterizou que podia ser feito o REURB aí. Beleza, assinamos o convênio. E aí então vem se trabalhando isso aí, né? Inclusive... Tá? Tem uma licitação que vai sair, né, daqui mais um mês, por aí, um mês e meio, né? A gente queria ter conseguido antes,
que é por calçamento de todo o miolo do frigorífico. Ah, sim. Né? Todo intertravado. Foi calçado a entrada e mais alguns isso, acessos. vai descer até a entrada da Vila Branca ali, né? Sobe, né? Só a principal ali, né? Que atravessa, vai mais adiante ali, vai dar na RS lá embaixo. Essa é a única que vai avançar pouco, né? Mas todo o entorno ali vai conseguir ser feito. Um investimento de R$1 milhão, né? Aproximadamente, vai dar um pouco mais por causa da drenagem. É a emenda dos senadores, isso aí? Isso mesmo. Mourão. Aliás, e o prédio do frigorífico, o que vai ser feito dele? E a chaminé tinha uma preocupação, porque ela estava com alguns danos, ali tinha até risco de cair. A chaminé, o prédio, já tem alguma coisa planejada? É que, na verdade, a matrícula onde está o prédio, né? Ele tem uma cessão de uso para o município por causa do... eu não lembro de qual que foi feita com a agricultura. Faz tempo isso. E aí só vai ser renovado. Mas é patrimônio do Estado e o Estado tem que dar a definição do prédio. O prédio continua do Estado, então? Continua do Estado. Continua do Estado. Né? Então, assim, ele e a torre também, né? Que é o medo justamente porque não ser dado manutenção e tudo mais. Feito manutenção. Exatamente. Até em Porto Alegre ele tem o shopping total, se tu olhar bem. Aí tem aquela torre, ela é toda assentada, né? E essa mesma assentamento tinha que ter sido feito no prédio do frigorífico. Na chaminé. Na chaminé. Só que ela tem um custo envolvido, né? Claro. Então, tudo depende ali, qual é o interesse do Estado, né? Até onde vai, até onde não vai. Porque tudo quando começa a falar em obra mais velha e que tu precisa fazer contenção dela, né, tem um custo alto envolvido, sabe? O Estado chegou a assinar com algumas perspectivas, algum tipo de uso, ou não trocar ideia sobre isso? Não. Bom, vamos ter que aguardar. Bem, 2026 tem muita coisa para acontecer, o Ezequiel não quis abrir aqui para nós. Vamos ter que convidar o Gustavo e certamente ele vai vir aqui numa outra oportunidade e vai nos trazer essa possibilidade de trazer. Mas, Ezequiel, se você gostaria de comentar mais alguma coisa de 2026, eu deixo a sua vontade, porque eu vou fazer um novo intervalo para a gente entrar com alguns questionamentos que estão chegando dos ouvintes, algumas questões que a gente queria levantar também aqui a vocês. Mais algum detalhe de 2026, por favor? Não, perfeito. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Então vamos faturar um pouquinho, vamos para o intervalo comercial, aqui a gente vai para um rápido intervalo. Eu já retorno com você aqui na Manhã na Sua Tupã, um oferecimento de Teseus 30, que revolucionou a ação, Giovanni Dalmas, com o secretário de Planejamento, Ezequiel Sela. Nos blocos anteriores a gente conversou um pouquinho sobre 2025, um pouquinho sobre 2026, aquilo que eu consegui extrair do Ezequiel e do Giovanni, né, que eles foram em alguns aspectos um pouco reservados, porque tem algumas questões que ainda estão sendo avaliadas ou estudadas ou projetadas e que o Executivo não concluiu ainda, e que eles preferem que o próprio prefeito Gustavo, quando for oportuno, traga essas informações à nossa comunidade. Isso é completamente compreensível, porque às vezes o planejamento precisa ser mudado, não vai ser exatamente como aquilo que eles imaginavam que seria, daqui a pouco a informação fica distorcida ou fica incompleta ou não é possível. Então, quando tiver mais base sólida, a gente certamente vai estar trazendo isso para você também sobre 2026. Mas a gente também convidou eles para falarmos um pouquinho, respondemos algumas questões que estamos recebendo aqui através dos nossos ouvintes e também algumas questões aqui da própria produção da rádio. Mas no Instagram, o Osório Nunes Portela perguntou o seguinte: perguntar aos nobres secretários. Nós ouvimos toda hora um nobre vereador de oposição falar sobre milhões de reais que já estão nos cofres da prefeitura para serem usados nas estradas do interior, principalmente junto aos assentamentos, e que não são usados devido a ter sido adquirido por um deputado do Partido dos Trabalhadores. Procede essa informação do vereador. Ezequiel, sobre essa questão de recursos oriundos de parlamentares de oposição, aqui eles estão citando o vereador Nenê, que é o único vereador que temos de oposição, do Partido dos Trabalhadores, com relação a recursos para estradas no interior junto a assentamentos. O que você pode falar sobre isso? Giovanni? Bom dia, Osório. Respondendo ao Osório, assim, o município tem pessoas que quando a criança é bonita, sempre aparecem vários pais, né? É normal numa cidade pequena que nem a nossa. O prefeito foi convidado para uma reunião no INCRA, o prefeito Gustavo, e ele não pôde ir nessa reunião e pediu para o vice-prefeito participar, o vice-prefeito Márcio, participar dessa reunião, onde ele foi nesta reunião juntamente com o engenheiro Carlos Félix, que era justamente um programa do INCRA
para os municípios que tinham assentamentos, das enchentes, e que tinham assentamentos e que precisavam de melhorias, que o INCRA tinha um recurso para disponibilizar para esse município. Isso foi quando, Giovanni? Depois das enchentes. Foi depois das enchentes, logo depois das enchentes. E o vice-prefeito, Omar, escreveu o município, e aí começou-se a trabalhar em cima dos quais os assentamentos que nós íamos organizar e fazer esse empedramento. E o INCRA disponibilizou esse recurso de 3 milhões e 800 mil. Quase 4 milhões. Quase 4 milhões. Assim começou esse processo. Perfeito. E isso já está sendo implementado? Já. Aí é o seguinte, vamos lá. Tá. Esse recurso é um recurso das enchentes, tá, que veio para isso. Tá. E era, como é um recurso do INCRA, era para ser investido nos acessos e nos assentamentos e tudo. O que acontece? De forma alguma a gente ia fazer isso sem escutar o pessoal, né? Então a gente teve reuniões, apresentou 2, 3 vezes adequações do projeto conforme o pessoal queria, entende? Inclusive esse vereador que está fazendo esses comentários foi ouvido também, para que pudesse participar do projeto. A gente não tem problema nenhum de escutar, seja o pessoal que é da partido A, B ou C. Não existe isso. Tanto que a gente escutou, deu espaço. Agora, a gente dá espaço e deixar contribuir e querer que a contribuição aconteça é uma coisa. Vim aqui dizer que eu trouxe o recurso é outra totalmente diferente, sabe? Então, gera esse ruído, digamos assim. Esse ruído, né, que nada agrega, entende? Até porque o que acontece? Se tivesse me comentado, eu teria trazido isso. Quando o parlamentar ele tem uma emenda de sua autoria, tá, e ele quer mandar ao município, ele faz um ofício, tá? Se é ministerial, justamente para que a gente pegue e faça o cadastramento junto ao ministério, ou se ela for uma emenda, que é as populares emendas PIX, né, que elas são mais... Isso. Aí vai apresentar a emenda, a gente vai ter um prazo para dar o aceite nessa emenda e está recebendo. E nenhuma parte aconteceu por esse deputado. Ou se ele tiver alguma coisa que apresente. Né? Mas isso não existe. Entendeu? O que existe é um repasse do INCRA, puro e simples, onde a gente pegou, escutou todo mundo, eu participei de reuniões também, tá? E foi composto o projeto, né? O que aconteceu daí? O projeto fica pronto, é remetido ao INCRA. Isso foi feito. O INCRA pegou, aprovou o projeto e disse: podem proceder com a licitação. Licitação foi feita. Com a licitação feita, tá, nós temos que remeter ao órgão novamente para que ele aprove o nosso processo licitatório. Aprovando o nosso processo licitatório, aí é dado o início da obra. Tá. E já foi enviado para o INCRA? Sim. Já teve o retorno do início da obra, não. Aprovando o processo licitatório, não teve ainda. Exatamente. Então, assim, se tivesse trazido o recurso, saberia disso, né? Entendeu? Porque o parlamentar estaria informado. Entende? Infelizmente, esse tipo de ruído, acho que só atrapalha as pessoas, entendeu? Então, pro pessoal dos assentamentos e que utiliza essas estradas, quando é que você imagina que possa ter início as obras lá para realizar o trabalho mesmo? Assim, Miguel, o que eu posso te dizer? A licitação foi feita em 2 blocos, tá? 2 empresas foram vencedoras do certame, né? E o nosso papel acabava ali até a remessa via Transfere Gov para o INCRA para que ele pudesse aprovar o processo. Ele aprovando, a gente imediatamente já está dando o início da obra aqui. Só que o início da obra deles é o quê? Olha, estou remetendo para que na primeira medição, tá, tipo, porque a empresa não vai concluir todos os 13 milhões e 800, né, se fosse uma, enfim. Né, são 2, né? São 2. Não vai concluir todo o orçamento, todo o serviço para receber. Até porque tu precisa ter uma disponibilidade de caixa muito grande. Certo. O que acontece? É por etapas. É por etapas. Certo. Então, concluiu a primeira etapa, a engenharia vai, mede, né, passa o laudo para o INCRA, ele libera uma parte, correspondente, exatamente,
e é pago ao prestador de serviço. Esse é o rito natural das coisas. Né? Então, assim, ó, quando o INCRA pegar, se debruçar e disser que está bom e colocar, imediatamente pode ter certeza que a vontade do prefeito é dar o início da obra quanto antes. Quais são os locais que esse projeto abrange? Lembra São vários assentamentos. São vários? São vários. Bom, são 3.800.000 que devem... Isso. E o tempo de execução, isso vai o quê? 6 meses, 1 ano, 8 meses? Eu posso disponibilizar para ti, né? Eu não tenho o cronograma agora de cabeça aqui. Não, depois a gente complementa a informação. O Ednei Correia está perguntando para o secretário Ezequiel se tem para esse ano algum projeto para casas populares no nosso município em alguma área para fazer casas populares em conjunto com recursos do governo federal. Casas populares com recursos federais em Tupancireta, Ezequiel. Ótima pergunta. Vamos lá. 2023, 2024, 2025, todos os anos, tá? E antes mesmo, tá aqui, ó, Miguel. Vou passar o extrato para o Miguel aqui, o pessoal consegue ver. Tá? Aqui é a proposta. Tá? Construções de unidades habitacionais. Entende? Ano por ano, a gente fez, mesmo tendo... Acho que esse mesmo vereador comentou que a gente não tinha escrito projeto algum. Todos os anos foram feitos. Tá? Inclusive, a assistência fez também de módulos sanitários, né, para complementação das casas. Então, a nossa parte, que é fazer projeto, remeter os órgãos superiores a nós, tá? As esferas superiores, a gente faz. Entende? Só que, lógico, né, o pessoal comentar às vezes, e essa pergunta veio justamente dos ruídos que acontecem. Porque o município não escreveu, o município não fez. Fez, e está aqui, essa aqui é a comprovação que a gente tem. Inclusive, tá, o nosso projeto, tá, que era no bairro Na Terra, tá, que são 95 terrenos, 95 ou 97, não me lembro de cabeça agora. Não, 98. Isso. Já estava inclusive aprovado e vistoriado pela Caixa Econômica Federal. Tá? Isso a gente tem os documentos e tudo. Tá? Então, o nosso dever de casa, a gente vê. Agora, o governo federal não conseguir mandar, tá? Já é outra realidade, né? Já é outra realidade. Mas todas as inscrições foram feitas, tá? E apresentadas, como tu mesmo conseguiu ver aqui, Miguel. Perfeito, muito bem. Bom, a gente está colocando algumas questões aqui que os ouvintes estão passando para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui assim com relação a essa questão. Simone Lima. Ela está falando ela está fazendo um elogio e uma cobrança. Ela diz que bom porque as ruas que não foram arrumadas estão sem condições de andar. É uma pena que a Vila Branca sempre fica mais esperança, mas é a esperança que chegue lá. Ela está comentando que você salientou que esse ano vão fazer bastante calçamentos, né? E está torcendo para que na Vila Branca chegue. Então, esse ano deve ser feito na Vila Branca. Vai chegar até entrar bem embaixo ali, porque a Tuiuti ela segue e ramifica quase até lá embaixo. Tá? Até ali vai ser feito. Depois, lógico, a gente vai fazer o estudo agora a partir de junho das ruas que ficaram de fora. Isso tudo é pago com o recurso de emendas ou o proprietário do imóvel tem que arcar com algum recurso? Ótima pergunta, Miguel. Tudo isso é gestão municipal. Essas obras que estão sendo feitas até a Tuiuti e o bloco das 22 ruas, tá, são recursos únicos e exclusivamente, tá, do trabalho dessa gestão municipal. Quer dizer, o proprietário do imóvel não precisou investir no calçamento? Nenhum. O do frigorífico em si, a gente recebeu recurso para isso. Tá? Recebeu o recurso, são 1 milhão que a gente recebeu, e mais o valor que a gente vai colocar de contrapartida. Perfeito. Luiz Fernando Paz, bonjour, Miguel. O problema não é o que está sendo feito, é o que não foi feito por divergências políticas e para crescer como um grande e fazer sem olhar para que sou antipolítico, sou pelo ser que trabalha, continua trabalhando para todos serão lembrados pelo bem, sem esperar recompensa. É um comentário que o Luiz Fernando Paz ele nos faz lá de Genebra, na Suíça, que está lá nos acompanhando. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Ednei Correia está questionando bastante aqui. Ele colocou, e o dinheiro que veio para os salões comunitários, quais vão ser feitos? Os 2 ou só um que veio? Emenda do deputado Marcon. Isso aqui, se não me falha a memória, havia uma destinação de recursos do deputado Marcon, que é do Partido dos Trabalhadores,
para 2 salões comunitários. Me parece que era o bairro Gaúcho e o outro acho que era Pedreiro, não tenho certeza. Eu acho que é essa questão que o Ednei está colocando. Sobre esses salões comunitários, o que você pode falar, Ezequiel? Perfeito. Eu tenho inclusive aqui, ó, dá para enxergar, ó, reforma do salão comunitário, tá? O deputado, tu colocaste que mandou 300 mil. Tá? O valor bem certo não sei, mas O orçamento total da obra é 242.138,20 para cada um. Então dá 500 mil. Dá 500 mil. Então o que acontece aí? Tá? A gente apresentou esses cálculos pro vereador, tá? E ele pegou e trouxe o pessoal do bairro Gaúcho e o pessoal do bairro Pedreira, tá, ligados a ele, para a gente estar conversando e vendo onde é que vai aplicar o recurso. Tá? Porque a emenda, como foi solicitada por ele, né, era para cadastrar os dois, mas a gente fez o cadastramento, só que, né, o recurso deu só para um. Porque uma coisa é tu achar que dá. Outra coisa é o que a engenharia e o corpo técnico dela diz que precisa. Né? Então, são duas coisas divergentes. Então, o que acontece? Só para esclarecer, todo esse cálculo é baseado na tabela SINAP, que é a tabela fornecida pela Caixa do preço médio da construção civil. Tá? E aí se esculpiu e se chegou nesse valor. A gente sentou com o pessoal da comunidade e apresentou, né, o valor, a arquiteta fez a explanação, tá? E foi colocado, que daria para fazer num dos locais. Entende? Que os 300 mil seria suficiente para um local, uma das salas. Tá? Que o saldo remanescente se tornaria inviável, né, para executar o negócio, ou executar, a gente medir para prestar contas. Né? Inclusive, o mesmo aconteceu, tá, com o recurso do mesmo deputado em relação à quadra do assentamento Nova Aliança e quadra esportiva de Nossa Senhora. Tá? Onde todo o recurso também era 300 mil, só que as duas obras são 558.207,66. Né? Então, assim, ó, se torna uma desproporcionalidade. Se eu somar as duas aqui, ó, dá 1.042.000, tá? Onde 600 mil é do deputado. Então o deputado quer colocar 50% e a gente bota o restante, 57%, vamos ser mais exatos. Né? Então fica muito difícil. Inclusive a gente pegou, Miguel, até tá aqui, ó, se quiser ler para a comunidade, a gente notificou o deputado, tá, via e-mail, que o recurso era insuficiente e que eles nos colocassem, né, o que deveríamos fazer. Ou era supressão de algum item, tá, ou ele ia complementar o valor. Né? A gente também não obteve resposta nem da reunião que a gente teve com o vereador e a comunidade para decidir qual o salão comunitário, que a gente pediu que ele protocolasse um ofício dizendo onde é que faria. E protocolamos também para o deputado, que nos dissesse como é que ele quer aplicar o recurso. Né? Então, é bom a gente ter esse espaço que a gente consiga vir aqui e deixar às claras, né, comentários que não têm base, não têm fundamento, né, e mais distorcem a realidade do que ajudam a comunidade a enxergar de onde vem o recurso, né, e para que está sendo feito. Perfeito, muito bem. As colocações aí que estão sendo feitas por parte do Ezequiel, respondendo às colocações dos nossos ouvintes aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso nós já respondemos, que é dos salões comunitários. Fabiana Luz, e a investigação das licitações do lixo no Ministério Público, como está? Nós tivemos sérios problemas aí com essa questão do lixo, inclusive houve presença de Ministério Público, polícia especializada, enfim, várias coisas assim. Eu lembro que o município, logo em seguida, o prefeito nos concedeu uma entrevista aqui, claro que preocupado com o momento, mas afirmando que todas as informações solicitadas estavam disponibilizadas, inclusive o Ministério Público e a polícia teve acesso a todos os setores lá da prefeitura e fazendo investigação. Essa investigação continua, Giovanni? Como é que está? Em que pé? Que informação você tem sobre isso? Foi dado todas as que foi solicitado, né? A gente encaminhou. E eu acho que continua em sigilo. Vocês tiveram algum retorno, alguma informação? Não. Ainda não. Acho que eles acho que não concluíram ainda, ou estão em fase de conclusão. Mas nós não sabemos ainda. Não teve nenhum retorno. Não. O processo continua. Continua Lá e sendo investigado. Bem, a mesma Fabiana colocou aqui uma barbaridade. Isso das grávidas ganhar nenê em ambulâncias nos governos passados não era comum na cidade. Obrigação moral
da Prefeitura de arrumar isto. O hospital já se manifestou. Inclusive tem uma nota aqui que nós publicamos ontem. O Ministério Público arquivou uma denúncia, um processo de investigação que havia com relação à questão do não atendimento por parte do hospital de parturientes, de mulheres grávidas, né, e que estavam se deslocando. Foi arquivado pelo Ministério Público. No site da Tupã está ali, tá a notícia ali assim. Ela colocou um aspecto, a Fabiana colocou assim, não é uma obrigação moral da Prefeitura arrumar isso? Nós, já foi colocado aí acho que foi o próprio vereador que fez a denúncia, se não me falha a memória, fez a denúncia no Ministério Público, e o hospital foi chamado para isso aí. A informação que nós temos é que foi arquivado. Exato, e daí o Ministério Público entendeu que o hospital estava agindo corretamente. Uhum. Foi arquivada a denúncia. O que acontece, assim, o problema hoje, quando a gente fala de saúde pública, né, é o custo dela, né, e o Estado vê isso. Eu entendo que quem fez a pergunta, esqueci o nome, a Fabiana, né, tá trazendo, e o anseio a vontade, né, do executivo é conseguir oferecer tudo, né? Sempre é. A gente não quer que nada de ruim aconteça pro munícipe. Só que o problema, a tabela SUS, o último reajuste dela acho que foi em 1998. Se eu não me engano, eu vou se tiver um troço mais aproximado, o pessoal pode me trazer. Mas o Estado, ele pagava, se eu não me engano, por parto normal era tipo R$89. Tá? E a cesárea acho que era 116. Com repasse desse, como é que tu mantém um bloco aberto com um médico 24 horas, anestesista 24 horas, toda uma equipe, né? Pra gente ter, acho que tá em média de 20 partos mês, 18, né? O custo realmente operacional para o Estado, porque o hospital ele tem uma gestão estadual. Ele está sob intervenção, mas a gestão, né, ela é estadual. A maior fonte ali de financiamento, como é que o Estado tem com todos, ela acaba sendo estadual. Então, o que acontece? Quando ele precisa transferir um paciente e tudo mais, essa regulação, ela é estadual, né? Então, ele determina como é que a regra funciona, sabe? É lógico, o ideal fosse que cada município conseguisse resolver, né, todos os seus problemas, que é o propósito do Hospital Geral, né? Mas o orçamento, se nós pegar, imagina um valor de 98 e reajustar para a tabela de hoje, quanto custaria isso? Sabe? Esse é o problema da saúde, né? E não adianta, todos os municípios estão no mesmo problema, não é uma questão de Tupanciretã. A mesma Fabiana coloca, mas ela já tinha colocado uma questão que você já respondeu. Ela colocou, e a fila das fisioterapias na saúde, como é que anda? Você comentou que está sendo concluída uma clínica de fisioterapia. Uma clínica de fisioterapia, né? Até novamente dar os parabéns para a Ramoni pela iniciativa, né? E como foi pensado a clínica, sabe? Tem alguns detalhes agora que vão ser feitos ali no telhado, né? Para deixar pronto para a breve inauguração. Então, lógico, os anseios, né, que a administração tem. Já queria estar entregando, mas tem coisas que fogem da alçada, mas vai ser feito, né? É a meta da saúde ali da administração. Tem ideia de quando que a clínica vai poder estar disponível? Não tenho ideia agora, mas eu posso te trazer essa informação certinha. Marilúcia D'Ambrosio, sobre a rua Clodomiro Alves Machado, no bairro Anaterra, tem previsão de... ela botou está intransitável, ela comentou aqui. Bairro Anaterra, tem algum aspecto de... A Clodomiro está sendo calçada, né? É a Flori lá no fundo e sobe para Clodomiro. O recurso é até a metade da rua. Tá? Até a gente vai, depois dessa reunião, tá dando uma olhada ali, porque tem algumas coisas que a engenharia comunicou a gente que a gente vai estar conversando com a empresa. Ela, até, Marilúcia D'Ambrosio comentou aqui assim, começou e parou o calçamento no restante da Clodomiro Alves Machado. Então é isso que você comentou. Isso aí. Perfeito, muito bem. Simone Lima, o hospital diz que não tem gestante suficiente para fazer partos, mas é difícil ter que sair para Santa Maria ganhar seus filhos e precisa investir mais na saúde. Simone Lima voltou a essa questão aí dos partos serem feitos em Tupã. Os partos não estão sendo feitos por falta de anestesista, Não, tu tem que ter a equipe inteira, né? Tu tem que ter a equipe inteira. Então,
na resolução da CIB, que compõe a gestão da saúde estadual e dos secretários municipais de saúde, o Estado entende que o município que tem menos de 365 partos ano, tá, ele não se sustenta para ter tudo que se estabelece. Né? Nós temos quantos? Sim, tem noção? Bota ali, acho que são 20, faz muito tempo que eu saí da saúde, mas 20 partos, 240 partos ano. Né? Sim. Tá muito longe, não sabe? Alcança. Exatamente. Então o Estado não investe daí todo o custo, né, de tudo do município. E intercorrências, como é que tu faz? Porque tu tá fugindo da rede, né? Aí tu tá fazendo um negócio no teu município, contrário à rede, e tu precisa de um suporte. Né? Então, a gente entende que o momento de ganhar um filho é especial. Né? E isso não acho que a gente não solidariza. Só que não tem o que fazer com o Estado, né, num negócio que já está tabelado com eles. Que é aquilo para o Estado inteiro e é assim que funciona. Né? Mas é lógico que a gente se solidariza também. Né? Sem dúvida. Eli Dias da Rosa, gostaria de saber se tem algum projeto de calçamento da rua Lázaro Oronha, no bairro Marcial Terra, pois é muito precária, e se puder responder eu agradeço. Eu tenho que me lembrar agora da Lázaro Oronha. Tem 3 ruas que vão ser feitas ali. Tá? No Colégio Cleusa Barcelos, à direita, ali tem uma rua que é bem estreitinha. Essa é uma. Saindo reto do Cleusa, que estende até o muro da descida da Agropan ali, é outra. E aqui desce do campo, que acho que é Felipe Werneck, e sobe ali até a intersecção onde tem 2 moradores, até ele vir ser feito. Essas 3 que vão ser feitas agora nesse momento. Na Marcial Terra. Marcial Terra. Michele Ferraza, sobre o asfalto na Lourenço Gomes, gostaria de saber se está na garantia, se tem previsão para arrumarem. Já fiz um protocolo, não obtive resposta em frente à minha casa, está perigoso. Acidentes. Também protocolei sobre a possibilidade de uma lombada nesta mesma rua, Lourenço Gomes. Perfeito. A empresa já foi notificada. Tá? Eles tinham o aceno que iam começar em até 15 de dezembro a realização da obra. Não começaram. Tá? Foi notificado de novo, o pessoal se comprometeu a arrumar. Não deu prazo e alegou que estava num período de... férias coletivas? Né? Isso. E que assim que voltasse a rodar a usina deles, eles iam estar fazendo. Né? E a questão da lombada é uma questão do Conselho Municipal de Trânsito. Né? Perfeito. O vereador Claudimir Cordeiro Santos, Nenê. Bom dia, Miguel. O recurso das estradas de 3,4 milhões foi articulado pela bancada do PT junto com a coordenação dos assentamentos ao INCRA. Os municípios foram chamados para conveniar com o INCRA. Esse é um fato. Logo, o INCRA estará esclarecendo esse fato. Colocações aqui de Claudimir Cordeiro dos Santos. Adriana Silva Branco. É uma vergonha não ter pediatra aqui. Só fazem estradas, ginecologista é sempre a mesma conversa, diz a Adriana Silva Branco. Nós não temos pediatra em Tupã? Agora, quando a Ramon vinha, ela responde. Eu só vou esclarecer algumas coisas, né, que da alçada que a gente sabe, né? Perfeito. A Adriana Silva Branco está sugerindo que a secretária da Saúde venha aqui para comentar conosco. A gente vai convidar a Adriana, a secretária, para trazer essas informações. Álvaro Santos, da Fossa, tem alguma previsão de quando vai ser para parar de pagar os R$800? Álvaro, talvez você não tenha nos acompanhado. No início da conversa a gente falou aqui com Ezequiel, a Corsã, a EGEA, vai iniciar agora em 2026 a questão do encanamento, da estação de tratamento que vai ser criada, e com isso, quando tiver essa estação, vai ser menor o valor. Por enquanto, não há previsão de quando vai estar disponível a possibilidade de se pagar menos do que isso. Né? O ideal seria compartilhar, né? Quando as pessoas possam compartilhar quando for fazer a coleta. Não sei se quer comentar sobre essa questão, Ezequiel. Não, era isso que a gente tinha falado mesmo, né, Miguel? Wanda Nair, que bom dia, faz mais de 1 ano que estou na espera da fisioterapia. A Wanda Nair está torcendo para que a clínica esteja disponibilizada o mais breve possível. Paulo Weberi, gostaria de saber sobre a questão do esgoto em relação aos valores cobrados para esgotar as fossas. Solução para o problema. Tem família que chegam aqui que chegam a pagar até R$1.100 para esgotar. Paulo, você também talvez não tenha ouvido, mas o secretário Ezequiel deu uma longa explicação sobre isso no início da nossa conversa, e nós estamos com 10h44, nosso tempo não vai permitir que a gente repita, mas tá. Só tem um comentário aí, Miguel. Pois não. O que acontece?
tem dois tipos que a Corsã faz, né? Quando tu solicita, tá, e tu quer na tua data, entendeu? Que tu não pode esperar ali até fechar, porque o caminhão tem 3 ou 4 compartimentos. Certo. Né? Ele pega mais de uma fossa. Isso, né? Daí é dividido entre vários, né? O custo do transporte. Quando você quer, eu quero hoje que venha, o caminhão vem, mas ele vai esgotar provavelmente só o seu, né? E o custo é diferente. Isso a Corsã nos explicou no reunião que nós tivemos. Perfeito. Muito bem. Bom, são 10 horas com 45 minutos. Eu peço desculpas porque a gente não vai conseguir prosseguir mais, porque nós temos alguma previsão de obras para a destinação ao estádio Natália Werther, Henrique Marques. O estádio Natália Werther tem alguma problema? Sim, assinamos já o convênio com a empresa, com o governo do estado para definição do muro, tá? Estamos esperando o repasse. Tá bem. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas a gente, claro, vai prosseguir com essas conversas, que como nós falamos no início, talvez você não tenha pego, você que está nos acompanhando agora, a gente convidou a municipalidade para que as secretarias venham até aqui e tragam algumas colocações. O secretário Giovanni Dalmar da administração está acompanhando os secretários, o secretário Ezequiel do planejamento também está aqui junto conosco no dia de hoje, e a gente espera, ser possível, a presença dos demais secretários em próximos dias. Mas infelizmente nosso tempo se esgotou e não vai ser possível a gente prolongar mais. Mas como é hábito do programa, eu vou deixar o microfone à disposição primeiro do Ezequiel, depois para o Giovanni para as últimas colocações. Certamente a gente contará com a presença deles em outras oportunidades. Mas, secretário Ezequiel, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Perfeito, Miguel. Deixar um abraço à comunidade aqui, né? Como a gente estava conversando, já são mais de uma década trabalhando no Tupã, a gente já se sente um tupanciretanense, né? Então, e agradecer mesmo aqui a oportunidade que a gestão dá para a gente de estar mostrando nosso trabalho aqui na pessoa do Giovanni, também agradecer ao partido que sempre nos acolheu, nos deixou ter voz e colocar as ideias da gente, a vontade da gente de trabalhar. Então isso é muito bacana quando a gente está há mais de uma década sentindo que a gente está trabalhando num ambiente familiar, que nos cobra resultado, mas sabe entender o processo em si. Então esse agradecimento a Tupanciretã, né, pelo esses mais de uma década de cidade aí. E agradecer a tia Miguel pelo espaço, né, e qualquer coisa, se precisarem da gente, está à disposição aí a hora que for. Muito bem. Ezequiel Francisquelli Celas, nosso secretário de planejamento. Giovanni Dalmar, mais algum detalhe, por favor? Eu lembrei, são vários assuntos, várias coisas para a gente conversar, mas tudo é importante, né? Mas eu lembrei agora que nós entramos agora num ano eleitoral. E o ano eleitoral, ele tem uma legislação própria que muitas vezes impede o município, impede o executivo de realizar algumas coisas em determinadas datas, né? E tu conhece muito bem isso aí, porque até a própria rádio também tem a sua... Participamos desse processo todo, né? Todos os processos assim. Então, algumas coisas poderão nos atrapalhar nesse nosso planejamento em 2026, em função desse período eleitoral que nós vamos enfrentar. Bom, dito isso, eu gostaria de agradecer, Miguelzinho, a ti, a tua equipe aí e a todos os ouvintes pelo programa, pelo trabalho de vocês, pela participação dos ouvintes também. Isso é salutar, isso é bom, né? Que a gente sabe que nem tudo está certo, nem tudo é perfeito, e isso nos estimula a trabalhar mais, né? Dar o máximo da gente. Enfim, agradecer, um abraço a toda a comunidade de Tupanciretã, um abraço a ti e toda a tua equipe. Muito obrigado pelo espaço, meu. Agradecemos e tivemos a oportunidade hoje de levar até você a palavra do município de Tupanciretã através dos secretários Giovanni Dalmar, secretário da administração, Ezequiel Celas, secretário do planejamento. São 10h48, né? Nós estamos com o programa Variedades, que é um rápido intervalo. Nós temos mais um bloco ainda, né, Marcos? Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com as últimas informações